paz do Senhor Jesus, eu quero deixar aqui uma reflexão para a sua vida, que se encontra em Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. A nossa tarefa como cristão é identificar as coisas de Deus e desempenhar a vontade do Senhor aqui nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que desempenhar funções cristãs nesta vida, viver uma vida piedosa, temente a Deus, para que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus, estar na direção de Deus. Nós notamos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas, irmão Glauber, é uma grande diferença entre a vontade de Deus, os caminhos de Deus e o caminho do homem. É verdade, a Bíblia fala isso, glória a Deus. Lá em Isaías, capítulo 55 de Isaías, versículo 8, a Bíblia diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós temos uma divergência entre os caminhos de Deus e o caminho do homem, entre a espiritualidade e a perfeição de Deus e a natureza caída, pecaminosa do ser humano. No entanto, a Bíblia fala dessa possibilidade de nós estarmos fazendo a vontade de Deus. Como seria então executar? Como será possível então executar essa vontade de Deus? Como será possível então fazer as obras de Deus? A primeira coisa que é indispensável, que nós devemos refletir, é sobre uma perseverança que devemos ter na busca incessante pela graça e misericórdia de Deus em nossas vidas, para que o Espírito Santo possa ocupar a nossa vida, ocupar o nosso corpo. Nós temos que ser, não somente de uma forma literal, templo e morada do Espírito Santo, mas que esse Espírito Santo que habita em nós, ele possa estar nos dando direção em tudo quanto nós venhamos fazer para Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Nunca foi e nunca será fácil. Mas é possível se você estiver buscando a direção de Deus. É necessário que você esteja em oração, é necessário que você esteja vigiando e é necessário também que você dê prioridade a Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos uma luta constante, a nossa natureza, para se interpor à natureza de Deus, para se interpor à vontade de Deus, melhor dizendo. Nós temos essa luta constante. O apóstolo Paulo, ele fala isso, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, ele diz assim, versículo 16, porque digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí aqui ele começa a falar sobre as obras da carne, e depois ele fala sobre o fruto do Espírito. E no versículo 24 ele diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui está o segredo para que você possa executar a vontade de Deus. É você mortificar essa sua natureza, para que essa sua natureza
estando morta, possa ser ressuscitado na sua vida, na minha vida, os caminhos de Deus. Glória a Deus. Ele escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala algo parecido. No capítulo 7, no versículo 18 e 19, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico. Veja a luta constante que o apóstolo Paulo está falando. Muita gente não percebe essa luta constante e acaba desistindo das coisas de Deus, ou mesmo dando lugar mais às coisas terrenas, amando mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. É necessário, porém, que nós estejamos ligados com Deus para descobrir qual é a vontade dele para a nossa vida. Quando Jesus ele estava ensinando aos discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, ele fala sobre isso. Ele diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Nós sabemos que o céu é um lugar de perfeição. No entanto, a Bíblia fala que na oração nós devemos pedir que seja feita a vontade de Deus, não só no céu, porque o céu é mais fácil de se executar da vontade de Deus. É um lugar de perfeição. Mas também na terra precisa ser executada essa vontade de Deus. Glória a Jesus. Nos momentos mais difíceis de sua vida, você precisa orar para que seja feita a vontade de Deus. É claro que existem pessoas que nas coisas mais fáceis não pedem a direção de Deus, e nas mais difíceis fica ainda mais complicado. Muitas vezes, ao invés de orar, acaba murmurando, acaba desistindo de honrar a Deus com a sua vida. No entanto, nós devemos buscar a direção de Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis. Foi o que aconteceu com Jesus, quando ele estava bem próximo de ser preso, lá no Getsêmani. A Bíblia diz que ele foi orar, ele se afastou ali dos seus discípulos e foi orar sozinho. E a Bíblia diz que ele viveu aquela grande agonia, porque ele estava vendo tudo o que ele iria passar. E a Bíblia diz, no capítulo 26 de Mateus, versículo 39, diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No versículo 42, ele retorna e ora dizendo, retirando-se mais uma vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. No versículo 44, a Bíblia diz que, deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus, no momento mais difícil de sua vida, ali, diante de tudo que ele iria passar, ele estava vendo como um filme o que ele iria passar. A Bíblia diz que ele suou naquela oração gotas de sangue. Naquele momento mais difícil, Jesus diz: seja feita, porém, a sua vontade. Glória a Deus. Jesus também como homem, porque ele se esvaziou, a Bíblia diz, da sua natureza divina, assumindo a forma de homem, e ele sofreu e padeceu por nós e fez a vontade de Deus. E os apóstolos fizeram a vontade de Deus, e tem muitos homens nos dias de hoje, mulheres fazendo a vontade de Deus.
Por isso que o apóstolo Paulo ele dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que você precisa fazer é imitar a Cristo, é procurar a cada dia se parecer mais com o Senhor, em suas obras, em seus caminhos. Faça a vontade de Deus e você vai ver que coisas gloriosas irão acontecer na sua vida. Que Deus abençoe. Fica essa reflexão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.